Os elementos da zona de tecimento são os mais importantes na formação do tecido de malha. Dentre estes elementos, podemos citar as fronturas de agulhas, os guia-fios, as agulhas, as platinas, as pedras, também conhecidas como cames, e os sensores de parada automática. Dentre os parâmetros de classificação para os teares circulares, um deles refere-se ao número de fronturas de agulhas, que são responsáveis por determinar a contextura que pode ser tricotada, sejam elas monofrontura, dupla frontura e cilindro duplo. As fronturas de agulhas em teares circulares consistem em suportes para acomodação e movimentação das agulhas durante o processo de tecimento. Os teares circulares monofrontura são máquinas com apenas uma frontura de agulhas, que é o cilindro. Para este tipo de frontura, é necessário um anel para acomodação de platinas, que auxiliam no processo de tecimento, permitindo a produção de artigos como meia-malha, também conhecida como jersey, bem como tecidos como moletom e piqué, dentre outros. Esta animação exemplifica o processo de formação da malha em teares monofrontura. Vejam o trabalho em conjunto das agulhas e platinas, simulando a formação do tecido. Os teares circulares dupla frontura possuem duas fronturas, sendo elas um cilindro e um disco, dispostos no ângulo de 90 graus. Os teares dupla frontura convencionais não possuem anel de platinas, pois as fronturas, opostas uma à outra, se auxiliam no processo de formação dos pontos e podem ser ajustadas para duas configurações das agulhas do cilindro em relação às do disco. A primeira disposição é chamada de ribe e possibilita a produção de artigos como a ribana. A segunda disposição é a interlock, possibilitando a produção de artigos também chamados de interlock. Esta segunda animação exemplifica o processo de formação da malha em teares dupla frontura. Vejam o trabalho em conjunto das agulhas do cilindro e do disco, simulando a formação do tecido. E não se esqueçam de observar que neste processo não há platinas. Os teares circulares de cilindro duplo possuem dois cilindros de agulhas sobrepostos num ângulo de 180 graus. Este tipo de máquina é muito raro e os tecidos tricotados, conhecidos como purl ou link-links, apresentam uma ondulação horizontal ou aparência de nervura nas superfícies. Estes tecidos possuem uma extensibilidade muito alta na direção do comprimento, sendo muito adequados para a produção de artigos infantis. Em mais esta animação, podemos conhecer o processo de formação da malha em teares de cilindro duplo. Neste processo de tecimento, as agulhas possuem duas cabeças, que se movimentam entre um cilindro e outro, formando o tecido link-links. Outro parâmetro de classificação para os teares de malharia circular é através de seu diâmetro. De acordo com o diâmetro da máquina, os teares circulares podem ser divididos em três categorias principais. Os teares de grande diâmetro, que possuem entre 24 e 40 polegadas, os teares de médio diâmetro, entre 8 a 22 polegadas, e os teares de pequeno diâmetro, com 3 a 6 polegadas. Os teares circulares de grande diâmetro são projetados principalmente para a fabricação de tecidos tubulares, que podem ser monofrontura, como os tecidos jersey, ou dupla frontura, como o ribe e interlock.
Os teares circulares de médio diâmetro são projetados para a produção de tecidos também tubulares, mas para artigos sem costura, tais como bores e roupas íntimas. E, finalmente, os teares circulares de pequeno diâmetro, que são projetados para a fabricação de meias e outros acessórios. Ao contrário dos teares circulares de grande diâmetro, os teares para a fabricação de meias não produzem um tecido tubular contínuo, mas sim meias individuais. O elevado grau de tecnologia dessas máquinas se reflete também no fato de que são oferecidos teares com dispositivos capazes de fechar a ponta da meia automaticamente e, assim, obter um produto acabado em uma única operação. Voltando agora para as partes da zona de tecimento, temos os guias-fios, que são peças metálicas que exercem a função de levar o fio até uma posição em que as agulhas possam recolhê-lo. Em teares circulares de grande diâmetro, devem existir pelo menos um guia-fio por alimentador, que fica junto do anel de platinas e possui um orifício por onde o fio passa para ser entregue às agulhas. As agulhas se constituem o principal elemento formador de malha. Elas podem ser de lingueta, compostas, bico de pato e de vários tamanhos e formatos, dependendo da técnica de tricotagem e o tipo de tear. Basicamente, em teares de malharia circular monofrontura e dupla frontura, são utilizadas as agulhas de lingueta. Juntamente com as agulhas, as platinas se constituem em um dos principais elementos do processo de formação do tecido de malha. Estas platinas consistem em placas de metal finas, posicionadas entre as agulhas, e o número de platinas é o mesmo número de agulhas. As platinas possuem um nariz, com um canal ou garganta responsável pela retenção do tecido na subida da agulha. Elas também possuem um plano de formação, conhecido como barriga da platina. Esta barriga é responsável por apoiar o fio durante o processo de formação da malha. As platinas ainda possuem um pé e uma cauda, que seguem o caminho das pedras das platinas. Seguindo esse caminho, as platinas realizam um movimento de vai e vem, possibilitando as ações anteriormente descritas. As pedras são elementos que acionam o movimento das agulhas na formação dos pontos e são exteriores às fronturas dessas agulhas. Para cada guia-fio, é necessário um grupo de pedras, que são fixadas em um bloco de metal denominado bloco de pedras. Nos teares circulares, os blocos de pedras são fixos e a frontura de agulhas é móvel. E existem 3 tipos básicos de pedras: as malhas, que fazem a laçada completa ou ponto de malha, os fangues, que fazem laçadas de ponto retido, e as pedras de não tece, que não conferem movimento algum de laçada às agulhas. Vamos observar agora a ação de todos estes elementos juntos? Pela imagem, vocês podem observar o guia-fio entregando o fio às agulhas, elas fazendo um movimento triangular obedecendo às pedras e as platinas no seu movimento de vai e vem. Olha só, as linguetas se abrem, prendem o fio e descem para fazer a formação da malha. Olha só como é que fica o tecido pela visão de dentro. Aí está o processo de formação na zona de tecimento. Hoje, ao invés de falar de segurança, vou falar um pouquinho também sobre qualidade. O primeiro é um sensor de detecção de problemas nas agulhas e o segundo é um sensor de detecção de defeitos no tecido. Existem 2 sensores de falhas
na zona de tecimento que são fundamentais para a qualidade do tecido. Em teares mais convencionais, o sistema de detecção de problemas nas agulhas consiste em um sensor que detecta apenas a quebra dos pés das agulhas. Porém, um novo sensor foi desenvolvido pela Meminger Aero e consiste em um sistema de controle de agulhas extremamente eficaz, onde, através de um sensor óptico de agulhas, detecta imediatamente cabeças de agulhas quebradas ou tortas, acionando o sistema de parada automática do tear, evitando falhas. O sensor de detecção de falhas no tecido apresentado aqui também é um produto da Meminger Aero. Ele se chama KnitScan e detecta tanto falhas na vertical quanto furos no tecido e aciona o sistema de parada automática do tear. O scanner de leitura é instalado na posição vertical a uma distância máxima de 15 milímetros do tecido. Este aparelho trabalha pelo princípio de reflexão, onde a luz emitida pelo scanner é refletida no tecido e, desta forma, o sinal resultante recebido pelo aparelho é processado, detectando a falha. Por hoje eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de responder o questionário deste vídeo. Bons estudos e até mais!